A confissão de Clara durou 3 horas no Palácio da Relação. Ela detalhou cada etapa do planejamento sem demonstrar arrependimento. Quando o escrivão perguntou por que escolher o arsênico, ela respondeu: porque mata devagar, como eles matavam os escravizados. Porque dói, como eles faziam doer. O promotor Antônio de Sabarreto tentou extrair nomes de cúmplices através de ameaças e promessas. Clara manteve a versão de ação individual durante toda a investigação. Ela sabia que qualquer nome mencionado seria torturado até confessar crimes jamais cometidos. O julgamento aconteceu em setembro de 1847, no Tribunal da Relação da Bahia. Clara foi acusada de 14 homicídios por envenenamento premeditado. Sua defesa alegou acesso de loucura provocado por maus tratos na infância. O júri não acreditou. O advogado nomeado pela corte, Dr. Manuel José de Carvalho, conhecia Clara superficialmente por comprar doces dela. Ele tentou construir uma defesa baseada em insanidade temporária, mas Clara recusou-se a fingir loucura. Ela queria que todos soubessem que agira com plena consciência e determinação. Durante o julgamento, testemunhas descreveram Clara como mulher de comportamento exemplar e natureza dócil. Vizinhos relataram sua generosidade com crianças pobres e sua devoção religiosa. O contraste entre essa imagem e a frieza do envenenamento múltiplo chocou o júri. O promotor apresentou como evidência o caderno manuscrito encontrado na casa de Clara. Ele leu em voz alta os nomes dos 14 mortos, suas características físicas, rotinas e métodos de crueldade. O documento demonstrava premeditação absoluta e conhecimento detalhado das vítimas. Clara ouviu a leitura de seu caderno sem alterar a expressão facial. Quando o juiz perguntou se tinha algo a declarar, ela se levantou e disse: cada nome. Nesse caderno representa centenas de pessoas escravizadas, mortas pelos métodos deles. Eu matei 14, eles mataram milhares. A sentença foi lida pelo desembargador José Maria de Avelar Broteiro. Clara Joaquina do Sacramento seria enforcada na Praça da Piedade, em Salvador, no dia 15 de novembro. A execução seria pública, para desencorajar outros da mesma condição a seguir tal exemplo. O período entre a condenação e a execução durou 2 meses. Clara permaneceu na cadeia da Relação, numa cela individual reservada para condenados à morte. Ela recebeu visitas do capelão, que tentou convencê-la a se arrepender publicamente dos crimes cometidos. Padre Manuel de Jesus Nazaré visitou Clara 3 vezes por semana durante 8 semanas. Ele relatou ao tribunal que ela demonstrava serenidade incompatível com a natureza de seus crimes. Clara rezava o terço diariamente, mas recusava-se a pedir perdão pelos envenenamentos. Na véspera da execução, Clara recebeu a visita de sua mãe, Benedita do Rosário. O encontro durou 1 hora e foi supervisionado por 2 guardas. Testemunhas relataram que as 2 mulheres conversaram em sussurros e que Benedita saiu da prisão carregando um pequeno embrulho. 1000 pessoas se aglomeraram na Praça da Piedade na manhã da execução. Clara subiu ao cadafalso, vestindo um vestido branco e carregando um rosário de contas pretas. Suas últimas palavras foram uma oração à Nossa Senhora da Conceição da Praia, protetora dos navegantes e dos oprimidos. O carrasco. José Antônio de Lima ajustou a corda no pescoço dela às 11 horas da manhã. Clara morreu instantaneamente. Quando o alçapão se abriu, seu corpo permaneceu exposto por 3 horas, balançando na brisa que vinha da Baía de Todos os Santos. A multidão presente à execução tinha opiniões divididas sobre Clara. Comerciantes e proprietários rurais aplaudiram quando ela morreu. Escravizados domésticos, forros e trabalhadores livres mantiveram-se em silêncio respeitoso. Algumas mulheres negras foram vistas jogando flores na direção do cadafalso. O corpo de Clara foi enterrado no cemitério da Quinta dos Lázaros, numa cova comum destinada a criminosos executados. Não houve cerimônia religiosa, nem lápide identificando o local do sepultamento. As autoridades queriam que sua memória desaparecesse junto com seus restos mortais. A paranoia varreu as casas grandes do recôncavo baiano. Coronéis demitiram cozinheiras e contrataram provadores para suas refeições. A Irmandade do Senhor, do Bonfim, baniu copos comunitários da lavagem e proibiu vendedores ambulantes no adro da igreja. Fazendeiros começaram a examinar com lupa tudo o que comiam ou bebiam. O medo do veneno chegou ao ponto de alguns coronéis se alimentarem apenas de comida preparada por parentes brancos. O fantasma de Clara assombrava cada gole de água, cada colher de mel. As mudanças na lavagem do Bonfim tornaram-se permanentes. A festa popular mais democrática da Bahia transformou-se num evento controlado e vigiado. Baianas tradicionais foram substituídas por vendedoras licenciadas. A espontaneidade deu lugar à suspeita sistemática. O comércio ambulante de doces sofreu impacto imediato.
Doceiras negras foram obrigadas a provar seus produtos na frente dos compradores. Algumas desistiram da profissão por não suportarem a humilhação constante. O medo de Clara contaminou gerações inteiras de mulheres trabalhadoras. O delegado. Ribeiro escreveu em seu relatório final: o caso de Clara do Sacramento revela a capacidade de planejamento e execução dos elementos mais perigosos da população de cor. Ele recomendou vigilância redobrada sobre negros livres que exercessem ofícios ambulantes. O relatório de Ribeiro circulou pelas delegacias de todo o Recôncavo. Ele detalhava métodos de investigação para casos de envenenamento e estabelecia protocolos de vigilância sobre trabalhadores ambulantes. O documento tornou-se manual de repressão preventiva contra possíveis imitadores de Clara. 6 meses após a execução, surgiram os primeiros casos de envenenamento suspeito em outras províncias. Em Pernambuco, 3 senhores de engenho morreram depois de consumir doces comprados de vendedoras ambulantes. As autoridades locais atribuíram as mortes ao método Clara e executaram 2 mulheres negras sem julgamento. O nome de Clara espalhou-se pelo país como sinônimo de vingança silenciosa. Jornais do Rio de Janeiro e São Paulo publicaram artigos sobre a Envê na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Uma placa de mármore branco marca o lugar onde 14 homens morreram convulsionando em janeiro de 1847. O veneno correu pelas veias deles, enquanto a multidão cantava hinos à Nossa Senhora da Conceição da Praia. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. Clara Joaquina do Sacramento tinha as mãos mais doces da freguesia de Nossa Senhora da Penha. Seus cocadas e quindins perfumavam a feira de água de meninos desde o amanhecer. Na Bahia da década de 1840, uma doceira ambulante negra livre podia circular entre os sobrados e as senzalas sem despertar suspeitas. Ela nasceu livre em 1821, filha de Benedita do Rosário e pai desconhecido. O registro batismal da igreja de Nossa Senhora da Penha lista apenas Benedita, forra, como mãe. Clara cresceu vendo sua mãe preparar doces para os filhos dos senhores, enquanto seus próprios filhos comiam farinha de mandioca com rapadura. O cheiro de canela e cravo da Índia impregnava a pequena casa de taipa na Rua da Misericórdia. Clara aprendeu os segredos dos doces baianos antes de completar 10 anos. Também aprendeu a identificar cada coronel pelos sapatos, pelo cheiro do tabaco, pela forma como tratava os escravizados que os acompanhavam às compras. A fazenda Boa Vista, de José Maria da Silva Paranhos, ficava a 2 léguas de Cachoeira. Lá, 400 pessoas escravizadas cortavam cana desde antes do nascer do sol. Paranhos mandava marcar as iniciais JMSP nas costas de crianças a partir dos 7 anos, usando ferro aquecido em brasas de carvão. Clara vendia doces na porta da fazenda todo sábado de manhã. Via meninos de 8, 9 anos carregando feixes de cana que pesavam mais que seus próprios corpos. Suas costelas sobressaíam como ripas de madeira seca. Os olhos não tinham mais brilho de infância. Manuel Francisco de Mendonça controlava o engenho Matuim com punho de ferro e chicote de couro cru. Ele inventara uma técnica própria para punir tentativas de fuga. Amarrar o fugitivo de cabeça para baixo numa árvore até a morte por congestão sanguínea. Os escravizados da região chamavam isso de Método Mendonça. Clara assistiu à aplicação do método numa tarde de dezembro de 1846. Um homem de uns 40 anos tentara fugir pela 3ª vez, foi pendurado de cabeça para baixo num ipê amarelo. Mendonça trouxe uma cadeira e sentou-se para assistir, fumando cachimbo e bebendo cachaça até o homem parar de se mexer. O corpo ficou pendurado 3 dias como exemplo. As moscas varejeiras fizeram festa nos olhos e na boca entreaberta. Clara passou por ali vendendo cocadas e gravou cada detalhe na memória. O balançar do corpo morto, o cheiro doce de podridão misturado ao perfume do ipê florescendo. Bernardino José de Sena possuía a fazenda Santa Rita, em Santo Antônio de Jesus. 500 pessoas escravizadas trabalhavam seus canaviais e bastos. Ele mantinha num livro encadernado em couro onde anotava os castigos aplicados. Maria, 20 chibatadas por quebrar louça. João, tronco por 3 dias, insolência. Joaquim, marcação a ferro, tentativa de fuga. O caderno de castigos de Sena circulava entre os feitores como um manual de instrução. Cada página detalhava métodos de punição, tempo de aplicação e resultados esperados. Era um compêndio científico da crueldade, escrito com letra elegante de quem estudara no colégio dos jesuítas. Clara teve acesso ao caderno quando Sena o deixou cair na feira de São Joaquim. Ela fingiu não saber ler e devolveu o livro, mas decorou várias páginas enquanto o coronel procurava moedas no bolso. Cada linha reforçava sua determinação de fazer justiça com as próprias mãos.
Antônio José Pereira comandava a Fazenda Boa, Esperança, em Santo Amaro, com 300 pessoas escravizadas. Ele marcava as iniciais AJP no ombro esquerdo de todos os cativos, usando ferro em brasa. Crianças de 5 anos levavam a marcação no mesmo local que adultos de 60. O ferro de marcar de Pereira tinha um cabo de madeira polida e símbolo personalizado forjado por um ferreiro de Salvador. Ele aquecia a ferramenta numa forja portátil que levava para as senzalas toda a primeira segunda-feira do mês. O cheiro de carne queimada misturava-se aos gritos das crianças. Clara presenciou uma sessão de marcação em janeiro de 1846. 17 crianças entre 5 e 12 anos formaram fila diante da forja acesa. Pereira marcou cada uma enquanto bebia vinho português e conversava sobre o preço do açúcar com seus feitores. O Dr. Eusébio Tavares mantinha consultório na Rua da Misericórdia, próximo à casa de Clara. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, ele atendia coronéis e suas famílias quando vinham a Salvador para negócios. Tavares conhecia os segredos e vícios de cada latifundiário do recôncavo. Em suas anotações médicas, Tavares registrava sintomas que hoje sabemos ser consequências do estresse traumático. Insônia, pesadelos, tremores nas mãos, suor excessivo. Vários coronéis apresentavam esses sintomas, mas o médico os atribuía ao clima tropical e aos excessos com bebida e mulheres. Clara observava Tavares há 2 anos quando decidiu executar seu plano. Ela sabia que ele seria chamado para examinar os corpos e precisava de alguém competente para identificar o veneno. Um diagnóstico errado poderia ser atribuído a causas naturais, e os culpados nunca seriam procurados. Francisco de Assis Barbosa controlava a fazenda do Engenho Novo, em Madre de Deus. Ele desenvolveu um sistema de punição coletiva. Quando um escravizado cometia uma infração, outros 5 eram castigados junto. A lógica era criar vigilância mútua e delação entre os próprios cativos. O sistema Barbosa funcionava como uma rede de terror psicológico. Escravizados vigiavam uns aos outros, denunciando infrações mínimas para evitar castigos coletivos. A solidariedade foi substituída pela desconfiança. As senzalas transformaram-se em prisões onde os próprios presos eram carcereiros. Clara conhecia uma mulher chamada Rosa que trabalhava na fazenda de Barbosa. Ela viu Rosa apanhar 60 chibatadas porque outra escravizada tinha quebrado uma gamela de madeira. Rosa perdeu a visão do olho direito e desenvolveu uma infecção na coluna que a deixou aleijada para sempre. João Batista de Oliveira possuía a Fazenda São José, em Cachoeira. Ele criou o Tribunal do Tronco. Escravizados eram julgados por outros cativos obrigados a votar pela punição. Quem votasse contra o castigo recebia punição dupla. Era uma paródia grotesca de justiça que forçava as próprias vítimas a legitimarem sua opressão. O Tribunal do Tronco funcionava toda sexta-feira no terreiro principal da fazenda. Oliveira sentava-se numa cadeira de couro e assistia aos julgamentos enquanto bebia aguardente e comia carne seca. Ele ria quando os escravizados eram obrigados a condenar seus companheiros. Clara assistiu a um desses tribunais em setembro de 1846. Um homem de uns 50 anos foi julgado por ter demorado para responder a uma ordem. 12 escravizados foram obrigados a votar pela condenação. O homem levou 100 chibatadas, enquanto seus próprios companheiros seguravam suas pernas. A preparação do arsênico exigia conhecimento específico que Clara adquiriu aos poucos. Ela conversou com boticários, observou comerciantes de veneno para pragas, estudou tratados médicos que encontrava nas casas onde vendia doces. O trióxido de arsênico precisava ser dissolvido em água morna, antes de ser misturado à água de cheiro. O arsênico branco era vendido legalmente nas boticas de Salvador para exterminar ratos e formigas. Clara comprou pequenas quantidades em estabelecimentos diferentes ao longo de 6 meses. Sempre usava essa desculpa de formiga na casa de família para justificar a compra. O boticário Joaquim Antônio da Silva, na Rua do Pelourinho, forneceu 3 libras de arsênico em pó entre agosto e dezembro de 1846. Ele anotava cada venda num livro de registro com data, quantidade e nome do comprador. Clara assinava como Clara do Açúcar e pagava sempre à vista. A dosagem correta era crucial para o sucesso do plano. Clara precisava calcular a quantidade exata de veneno para cada peso corporal e idade. Muito pouco, e o coronel sobreviveria para identificá-la. Muito, e a morte seria rápida demais, chamando atenção para envenenamento proposital. Ela testou diferentes dosagens em ratos capturados no quintal de casa. Um rato de 200 gramas morria com meia colher de chá de arsênico dissolvido em água. Extrapolando para homens de 70 a 100 quilos, ela calculou dosagens entre 1 e 2 colheres de chá por copo de água de cheiro. Os testes duraram 3 meses, e Clara anotou tudo num caderno feito com papel de embrulhar açúcar, tempo de ação do veneno, sintomas observados, quantidade necessária para a morte certa. Era um manual científico de envenenamento, escrito por uma mulher que jamais frequentou escola.
O recibo do Porto de Salvador, datado de 12 de janeiro, registra a compra de 5 libras de arsênico branco. A assinatura trêmula diz: Clara do Açúcar para extermínio de formiga em casa de família. 3 dias depois, 14 coronéis tombaram no adro da igreja mais venerada da Bahia. A lavagem do Bonfim, de 1847, começou como todas as outras. Baianas de acarajé subiam a ladeira carregando potes de água perfumada. Coronéis desciam das carruagens com suas famílias para a bênção das águas. Clara circulava entre os fiéis oferecendo doces e água de cheiro gelada em copos de faiança. Ela chegou à igreja às 5 da manhã, 2 horas antes do início oficial da cerimônia. Carregava uma bacia de cobre com 20 litros de água de cheiro. Preparada na madrugada, o líquido transparente cheirava a rosas e erva doce, mas continha arsênico suficiente para matar 20 homens adultos. Clara conhecia a rotina de cada coronel que pretendia envenenar. Paranhos sempre chegava às 7h30, acompanhado da esposa e 3 filhos. Mendonça vinha sozinho às 8 horas e ficava no lado direito do adro. Sena trazia a família toda e se posicionava próximo ao altar lateral. O primeiro a morrer foi José Maria da Silva Paranhos. Proprietário da Fazenda Boa Vista, em Cachoeira, ele controlava o trabalho de 400 pessoas escravizadas nos canaviais do Recôncavo. O homem que marcava iniciais a ferro nas costas de crianças de 7 anos morreu babando espuma rosada. Paranhos bebeu 2 copos da água de cheiro oferecida por Clara. Ela calculara sua dose baseada no peso aproximado de 90 quilos e idade, de 52 anos. O veneno começou a fazer efeito em 15 minutos. Náuseas, suor frio, dores abdominais que o dobraram ao meio. Ele tentou sair da igreja quando as primeiras contrações atingiram seu estômago. As pernas não obedeceram aos comandos do cérebro. Paranhos desabou nos degraus de pedra, vomitando um líquido amarelado misturado com sangue. Sua esposa gritou por socorro, mas nenhum médico presente soube identificar o envenenamento. Clara sabia exatamente quanto arsênico colocar em cada copo. Homens acima de 80 quilos recebiam uma dose dupla na água de cheiro. Os mais novos, meia colher de chá, dissolvida no líquido doce. Ela estudara durante meses os corpos que pretendia envenenar. O coronel Manuel Francisco de Mendonça foi o segundo. Senhor do engenho Matuim, ele inventara o método Mendonça para punir fugas. Amarrar o fugitivo de cabeça para baixo numa árvore até a morte por congestão. Suas últimas palavras foram um pedido de água, justamente o que o matou. Mendonça recebeu uma dose concentrada, porque Clara sabia de sua resistência física superior. Aos 45 anos e 100 quilos de peso, ele era conhecido por beber uma garrafa de cachaça sem se embriagar. O arsênico precisava de concentração dupla para atravessar sua resistência natural ao álcool. O veneno atacou o sistema nervoso de Mendonça de forma mais violenta que nos outros. Convulsões sacudiram seu corpo por 20 minutos antes da morte. Ele morreu com os olhos esbugalhados e a língua de fora, numa expressão de terror que assombrou quem presenciou a cena. Bernardino José de Sena foi o terceiro a sucumbir. Dono da fazenda Santa Rita, ele mantinha 500 pessoas escravizadas e um caderno detalhado de castigos aplicados. Sena morreu abraçado ao altar-mor, implorando perdão a um Deus que não o escutou. Clara observava tudo de um canto do adro. Ela segurava 1/3 de contas pretas e movia os lábios como se rezasse. Na verdade, contava quantos dos seus alvos já haviam bebido da água envenenada. 14 copos servidos, 14 mortes garantidas. Antônio José Pereira, da Fazenda. Boa Esperança foi o 4º. Ele marcava as iniciais AJP no ombro de crianças de 5 anos, usando ferro em brasa. Pereira morreu vomitando sangue nos mesmos degraus onde tantas mães escravizadas haviam chorado pelos filhos marcados com suas iniciais. O arsênico dissolvido na água de cheiro não alterava o sabor nem o cheiro do líquido. Clara testara. Isso dezenas de vezes em pequenas doses, provando ela mesma para garantir que o veneno passasse despercebido. A quantidade microscópica usada nos testes não causava sintomas, apenas um leve amargor que desaparecia rapidamente. Francisco de Assis Barbosa, criador do sistema de punição coletiva, foi o 5º a morrer. Ele desenvolveu espasmos musculares tão violentos que quebrou 3 costelas contra o chão de pedra da igreja. Barbosa morreu chamando pelo nome da mãe, uma mulher que ele jamais respeitara em vida. João Batista de Oliveira, inventor do tribunal. Do tronco, foi o 6º. Ele tentou caminhar até sua carruagem quando os sintomas começaram, mas desabou na metade do caminho. Oliveira agonizou por uma hora, pedindo água a cada pessoa que passava, sem saber que era exatamente isso que o estava matando. O veneno começou a fazer efeito durante a bênção do padre José Antônio de Souza. Náuseas violentas, suor frio, dores abdominais que dobravam homens de 100 quilos. Um por um,
Os coronéis desabaram no chão de pedra da igreja, enquanto as baianas continuavam lavando os degraus. O sétimo foi Carlos Eduardo de Menezes, dono da fazenda Bela Vista. Ele criara um sistema de marcação progressiva. A primeira fuga era marcada no ombro, a segunda no braço, a terceira na face. Menezes morreu com o rosto contorcido numa careta de dor, como se o ferro em brasa finalmente tivesse alcançado sua própria pele. Joaquim Antônio de Barros, oitavo a morrer, possuía a fazenda São Bento. Ele separava famílias escravizadas como método de punição, vendendo filhos longe dos pais quando estes se comportavam mal. Barros morreu sozinho no adro da igreja, cercado de estranhos, experimentando na morte o mesmo abandono que impusera a centenas de famílias. O Dr. João Batista dos Santos, o único médico presente, diagnosticou febres malignas típicas do clima tropical. Receitou sangrias e purgantes que só aceleraram a morte dos envenenados. O arsênico já havia queimado suas entranhas, além de qualquer salvação. Os sintomas escalonaram conforme o peso e a resistência de cada vítima. Coronéis mais velhos morreram em 20 minutos. Os mais jovens agonizaram por 2 horas, vomitando sangue nos degraus recém-lavados da igreja. Clara permaneceu no local até o último homem parar de se contorcer. Rafael de Souza Lima, nono a sucumbir, controlava a Fazenda Esperança com 400 pessoas escravizadas. Ele usava crianças de 8 anos para transportar cana cortada, cargas que pesavam 3 vezes mais que seus pequenos corpos. Lima morreu sufocado pelo próprio vômito. Seus pulmões se encheram do mesmo líquido que ele forçava os cativos a engolir quando desobedeciam. O 10º foi Pedro Paulo de Almeida, da Fazenda Santa Clara. Ironicamente, sua propriedade levava o mesmo nome da envenenadora. Almeida desenvolvera uma técnica de chicotear escravizados molhados, pois a água aumentava a dor dos golpes. Ele morreu tremendo de frio numa manhã de verão, seu corpo coberto pelo mesmo suor gelado que vitimava seus cativos antes dos açoites. José Francisco de Oliveira foi o 11º. Proprietário da fazenda Boa Sorte, ele forçava escravizados doentes a trabalhar sob ameaça de chicote. Homens com febre de 40 graus cortavam cana sob sol escaldante até desmaiarem. Oliveira morreu queimando de febre causada pelo arsênico, delirando sobre demônios negros que vinham buscá-lo. O 12º foi Manuel de Jesus Santos, dono da Fazenda Prosperidade. Ele vendia escravizados velhos e doentes para açougues, onde eram mortos e vendidos como carne bovina. Santos morreu babando como um animal, seus músculos faciais paralisados pelo veneno que corrompeu seu sistema nervoso. Antônio Carlos da Silva foi o 13º a morrer. Ele possuía a Fazenda Bom Jesus e usava escravizadas grávidas para trabalhos pesados até o momento do parto. Mulheres davam à luz no próprio canavial e voltavam ao trabalho no dia seguinte. Silva morreu se contorcendo como as parturientes que ele forçava a trabalhar em trabalho de parto. O último foi Domingos de Andrade Pacheco, da Fazenda Nossa Senhora das Graças. Ele criara um sistema de estupros sistemáticos. Escravizadas, jovens eram emprestadas a feitores como recompensa por bom trabalho. Pacheco morreu violentado por convulsões que o fizeram sangrar pelos ouvidos e nariz. A investigação começou 3 dias depois, quando o delegado Francisco de Paula Ribeiro chegou de Salvador. Ele interrogou comerciantes, escravizados domésticos e vendedores ambulantes que estiveram na lavagem. Todos mencionaram a doceira que oferecia água de cheiro de graça. Ribeiro era um investigador meticuloso, formado pela Academia de Direito do Recife. Ele coletou depoimentos de 50 pessoas, mediu a distância entre diferentes pontos da igreja, catalogou todos os alimentos e bebidas consumidos durante a festa. Sua suspeita recaiu sobre Clara depois de 6 testemunhas independentes a mencionarem. O inventário da casa de Clara, na Rua da Misericórdia, revelou frascos vazios de arsênico escondidos sob o assoalho. Também encontraram um caderno manuscrito, com nomes, pesos e endereços dos 14 mortos. Ela planejara tudo com precisão cirúrgica durante 6 meses. O caderno de Clara continha informações detalhadas sobre cada vítima, rotinas diárias, pontos fracos de saúde, preferências alimentares, horários de chegada à igreja. Era um dossiê completo de inteligência pessoal, compilado por uma mulher que a sociedade considerava ignorante demais para tal planejamento. Clara não tentou fugir. Quando os soldados bateram à sua porta, ela estava preparando cocadas para vender na feira de São Joaquim. Suas mãos ainda cheiravam a coco ralado e açúcar cristal. As mesmas mãos que haviam dosado morte líquida em copos de faiança. Durante o interrogatório, ela confessou ter atuado sozinha. Negou vínculos com quilombos ou irmandades negras. O promotor público insistiu que uma negra ignorante não poderia planejar tamanho massacre sem ajuda externa.
Clara apenas sorriu e repetiu que agira por conta própria. A lavagem do Bonfim de 1847 começou como todas as outras. Baianas de acarajé subiam a ladeira carregando potes de água perfumada. Coronéis desciam das carruagens com suas famílias para a bênção das águas. Clara circulava entre os fiéis, oferecendo doces e água de cheiro gelada em copos de faiança. O recibo do Porto de Salvador, datado de 12 de janeiro, registra a compra de 5 libras de arsênico branco. A assinatura trêmula diz: Clara do açúcar, para extermínio de formiga em casa de família. 3 dias depois, 14 coronéis tombaram no adro da igreja mais venerada da Bahia. O primeiro a morrer foi José Maria da Silva Paranhos. Proprietário da Fazenda Boa Vista, em Cachoeira, ele controlava o trabalho de 400 pessoas escravizadas nos canaviais do Recôncavo. O homem que marcava iniciais a ferro nas costas de crianças de 7 anos morreu babando espuma rosada. Clara sabia exatamente quanto arsênico colocar em cada copo. Homens acima de 80 quilos recebiam uma dose dupla na água de cheiro. Os mais novos, meia colher de chá dissolvida no líquido doce. Ela estudara durante meses os corpos que pretendia envenenar. O coronel Manuel Francisco de Mendonça foi o segundo. Senhor do engenho Matuim, ele inventara o método Mendonça para punir fugas. Amarrar o fugitivo de cabeça para baixo numa árvore até a morte por congestão. Suas últimas palavras foram um pedido de água, justamente o que o matou. O veneno começou a fazer efeito durante a bênção do padre José Antônio de Souza. Náuseas violentas, suor frio, dores abdominais que dobravam homens de 100 quilos. Um por um, os coronéis desabaram no chão de pedra da igreja, enquanto as baianas continuavam lavando os degraus. Clara observava tudo de um canto do adro. Ela segurava 1/3 de contas pretas e movia os lábios como se rezasse. Na verdade, contava quantos dos seus alvos já haviam bebido da água envenenada. 14 copos servidos, 14 mortes garantidas. O Dr. João Batista dos Santos, único médico presente, diagnosticou febres malignas típicas do clima tropical. Receitou sangrias e purgantes que só aceleraram a morte dos envenenados. O arsênico já havia queimado suas entranhas além de qualquer salvação. Os sintomas escalonaram conforme o peso e a resistência de cada vítima. Coronéis mais velhos morreram em 20 minutos. Os mais jovens agonizaram por 2 horas, vomitando sangue nos degraus recém-lavados da igreja. Clara permaneceu no local até o último homem parar de se contorcer. O coronel Bernardino José de Sena possuía a fazenda mais produtiva de Santo Antônio de Jesus. Suas senzalas abrigavam 500 pessoas escravizadas, incluindo 60, crianças menores de 10 anos. Ele morreu abraçado ao altar-mor, implorando perdão a um Deus que não o escutou. A investigação começou 3 dias depois, quando o delegado Francisco de Paula Ribeiro chegou de Salvador. Ele interrogou comerciantes, escravizados domésticos e vendedores ambulantes que estiveram na lavagem. Todos mencionaram a doceira que oferecia água de cheiro de graça. O inventário da casa de Clara, na Rua da Misericórdia, revelou frascos vazios de arsênico escondidos sob o assoalho. Também encontraram um caderno manuscrito com nomes, pesos e endereços dos 14 mortos. Ela planejara tudo com precisão cirúrgica durante 6 meses. Clara não tentou fugir. Quando os soldados bateram à sua porta, ela estava preparando cocadas para vender na feira de São Joaquim. Suas mãos ainda cheiravam a coco ralado e açúcar cristal, as mesmas mãos que haviam dosado morte líquida em copos de faiança. Durante o interrogatório, ela confessou ter atuado sozinha. Negou vínculos com quilombos ou irmandades negras. O promotor público insistiu que uma negra ignorante não poderia planejar tamanho massacre sem ajuda externa. Clara apenas sorriu e repetiu que agira por conta própria. O julgamento aconteceu em setembro de 1847, no Tribunal da Relação da Bahia. Clara foi acusada de 14 homicídios por envenenamento premeditado. Sua defesa alegou acesso de loucura provocado por maus tratos na infância. O júri não acreditou. A sentença foi lida pelo desembargador José Maria de Avelar Brotero. Clara Joaquina do Sacramento seria enforcada na Praça da Piedade, em Salvador, no dia 15 de novembro. A execução seria pública, para desencorajar outros da mesma condição a seguir tal exemplo. 1000 pessoas se aglomeraram na Praça da Piedade, na manhã da execução. Clara subiu ao cadafalso vestindo um vestido branco e carregando um rosário de contas pretas. Suas últimas palavras foram uma oração à Nossa Senhora da Conceição da Praia, protetora dos navegantes e dos oprimidos. O carrasco ajustou a corda no pescoço dela às 11 horas da manhã.
Clara morreu instantaneamente quando o alçapão se abriu. Seu corpo permaneceu exposto por 3 horas, balançando na brisa que vinha da Baía de Todos os Santos. A paranoia varreu as casas grandes do recôncavo baiano. Coronéis demitiram cozinheiras e contrataram provadores para suas refeições. A Irmandade do Senhor do Bonfim baniu copos comunitários da lavagem e proibiu vendedores ambulantes no adro da igreja. Fazendeiros começaram a examinar com lupa tudo que comiam ou bebiam. O medo do veneno chegou ao ponto de alguns coronéis se alimentarem apenas de comida preparada por parentes brancos. O fantasma de Clara assombrava cada gole de água, cada colher de mel. O delegado Ribeiro escreveu em seu relatório final: o caso de Clara do Sacramento revela a capacidade de planejamento e execução dos elementos mais perigosos da população, de cor. Ele recomendou vigilância redobrada sobre negros livres que exercessem ofícios ambulantes. Se você chegou até aqui, compartilha essa história nas tuas redes para que a memória não se perca. 3 anos depois do enforcamento, vendedores de doces começaram a relatar um fenômeno estranho. Todo dia, 24 de janeiro, aniversário da lavagem do Bonfim, um cheiro doce de coco e açúcar cristal tomava conta da Rua da Misericórdia. O aroma saía da casa onde Clara morou, mesmo estando desabitada. Alguns moradores da região juram que, ainda hoje, em toda a lavagem do Bonfim, alguém deixa 14 cocadas no túmulo de Clara, no cemitério da Quinta dos Lázaros. As ofertas aparecem de madrugada e desaparecem antes do amanhecer. Ninguém sabe quem as leva nem quem as traz. A verdadeira identidade de Clara permanece envolta em mistério. Os registros paroquiais da freguesia de Nossa Senhora da Penha foram perdidos num incêndio em 1852. Alguns historiadores questionam se ela realmente existiu, ou se foi uma criação coletiva para explicar mortes por envenenamento acidental. O que se sabe com certeza é que 14 homens morreram na lavagem do Bonfim, de 1847. Laudos médicos confirmam trióxido de arsênico em todos os corpos. Recibos do Porto de Salvador comprovam a compra de veneno para formiga dias antes da festa religiosa. A placa de mármore instalada na Igreja do Bonfim em 1897 não menciona Clara. Lista apenas os nomes dos 14 mortos e a data do trágico acidente. A versão oficial fala em intoxicação alimentar causada por águas contaminadas do chafariz público. Mas nas rodas de samba da Liberdade, nas feiras de água de Meninos, nas ladeiras do Pelourinho, todo baiano conhece a história de Clara, a doceira que envenenou 14 coronéis com arsênico dissolvido em água de cheiro. A mulher que transformou açúcar em justiça e cocada em vingança. O caso de Clara revela algo fundamental sobre o Brasil escravista. A resistência nem sempre acontecia nos quilombos ou nas senzalas. Às vezes, chegava disfarçada de docinho, servida em copo de faiança, oferecida por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não foi barbárie, foi justiça primitiva. Nas ruas de Salvador, quando uma situação parece sem solução, os baianos ainda dizem: isso aí é coisa para Clara do Açúcar resolver. O nome dela virou sinônimo de vingança silenciosa, de acerto de contas que chega sem aviso, doce como mel, letal como veneno. A memória de Clara persiste porque sua história toca numa ferida que o Brasil nunca cicatrizou completamente. Em um país construído sobre trabalho forçado e violência sistemática, ela representa a possibilidade de reviravolta. A ideia de que mesmo os poderosos podem pagar por seus crimes. Hoje, turistas visitam a Igreja do Senhor do Bonfim sem saber que pisam no local de um dos envenenamentos mais audaciosos da história brasileira. A placa de mármore continua lá, discreta, mencionando apenas um acidente. A verdade ficou guardada na memória popular. Clara Joaquina do Sacramento morreu aos 26 anos, no auge de sua beleza e inteligência. Ela provou que uma mulher, negra e livre, podia planejar e executar uma vingança que abalaria as estruturas de poder da Bahia Imperial. Seu nome ecoa até hoje nas ladeiras de Salvador. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.